A palavra de Deus para o nosso coração hoje está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, uma das histórias mais conhecidas e famosas da Bíblia, a história de Davi e Golias. Com toda certeza você já ouviu essa história, a história do jovem, adolescente ainda, menino Davi, que enfrentou o gigante Golias e que se tornou símbolo, exemplo de coragem, de fé, diante das adversidades, diante dos desafios e os obstáculos da vida. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 17, eu já preguei várias vezes sobre esse texto, e cada vez que eu leio esse texto, eu me sinto animado, encorajado, desafiado, eu aprendo coisas novas, eu aprendo com essa atitude desse jovem, do menino Davi. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a acompanhar aí onde você está, a leitura de 1 Samuel 17, vamos aprender algumas características de alguém que enfrentou gigantes. Gigantes são os desafios da vida. Talvez seja uma enfermidade, um diagnóstico, talvez seja uma crise conjugal, talvez um problema na sua família, talvez um problema no seu trabalho, um desemprego, talvez um problema na sua igreja, talvez você esteja diante de uma adversidade muito grande, algo que está fazendo você perder o sono, ficar preocupado. Talvez seja as adversidades emocionais. Talvez você tenha várias limitações emocionais, vários problemas, como ansiedade, medo, desânimo, a ira, talvez uma dependência química, algo que esteja lhe prejudicando. Você sabe qual é o gigante, qual é o leão que você precisa enfrentar, que você precisa encarar nesse dia. E eu quero, à luz desse texto, olhar para você e tirar algumas características que nós precisamos ter para vencer os gigantes, para superar os obstáculos, para superar os desafios que estão diante de nós. Então, em 1 Samuel 17, o pai de Davi mandou ele para levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. Chegando lá, o Davi encontra o gigante Golias, que todos os dias desafiava alguém para um duelo, para uma luta, para uma batalha, gritava e chamava se tinha homem em Israel para enfrentá-lo. O gigante de quase 3 metros gritava e chamava: não tem homem em Israel, não tem homem para me enfrentar. É aquilo que mexe, que afronta com o orgulho, com a hombridade daqueles homens. Todos os dias ele fazia isso, e acontecia o que com o exército? O texto bíblico diz que todos fugiam e temiam grandemente e ficavam amedrontados, apavorados com o desafio do Golias. Todos eles ficavam assim. Aí o Davi vê aquilo, o Davi se sente desafiado, o Davi mexe na sua fé, na sua hombridade, e ele pergunta: vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Aí observe, vencedores de gigantes. Para vencer gigantes, a primeira característica é: você não pode ficar paralisado diante das críticas, diante das rejeições, diante daqueles que dizem que não vai dar certo. Você não pode paralisar, porque quando Davi se dispôs a ir, muitos disseram para ele não ir, e o primeiro foi dentro da sua própria casa. O seu irmão mais velho, Eliabe, falou para ele assim: o que você quer aí, rapaz? O que você está fazendo aqui? No versículo 28, o seu irmão mais velho ficou com raiva contra Davi, ficou irado e disse: o que você está fazendo aqui? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço que você é presunçoso e maldoso. Você desceu apenas para ver a batalha. Olha isso, o seu irmão mais velho tece uma crítica feroz, impiedosa, maldosa sobre Davi, sobre as suas intenções e motivações. Ele está querendo enfrentar aquele gigante, mas o seu irmão o critica duramente, impiedosamente.
Observe que Davi não se deixou desanimar, se abater, desistir por aquelas críticas. Para vencer os gigantes dessa vida, para enfrentar os desafios e obstáculos, você não pode parar quando ouvir pessoas falando que você não vai conseguir, não vai dar certo. Davi falou, eu vou. Agora foi a vez do rei Saul. O rei Saul chegou para Davi e falou, você não pode. Você é apenas um jovem, você não passa de um menino. Esse guerreiro é muito poderoso, você não vai conseguir. E o Davi falou, eu vou. Deixa eu te falar nessa manhã, talvez muitas pessoas ao seu lado, ao seu redor, na sua casa, pessoas próximas e de longe, vão dizer para você, você não vai conseguir, desista, você não vai dar conta, pare, não adianta tentar. Vencedores de gigantes, os campeões de Deus, não são paralisados por essas críticas. Há muito tempo atrás eu vi uma história de uma moça, uma menina ainda. O sonho dela era ser bailarina. E ela já estava na adolescência, quando veio uma grande companhia de balé se apresentar na sua cidade. E ela percebeu que ali ia ser a sua chance. E aquele professor de balé iria ter um momento para recrutar novas bailarinas. Então tinha um horário que as meninas iam se apresentar para ele. E era o sonho dessa moça. E ela foi. E ela começou a dançar para esse famoso professor. E dentro de alguns instantes, aquele homem, sem nem mesmo olhar para ela, com a cabeça baixa, falou para ela, desista, você nunca será uma bailarina profissional. Essas palavras machucaram aquela moça, entraram fundo na sua alma e ela parou de dançar. Nunca mais dançou. 10 anos depois, agora já adulta, casada, aquela companhia de balé volta na sua cidade. E ela, com aquela interrogação, foi atrás daquele professor 10 anos depois e perguntou para ele, por que você disse que eu não serviria para ser uma bailarina? Você mal me viu dançar. Por que você falou isso? Por sua causa, eu desisti do meu sonho, do meu projeto. E aí aquele homem, olhando para ela, disse assim, eu nem vi você dançar. Mas se você parou diante da primeira crítica, significa que você nunca seria uma bailarina. Você nunca seria uma bailarina. Por quê? Porque ela ouviria muitas críticas posteriormente. E se ela desistiu na primeira, é porque ela não tinha perseverança para encarar aquele desafio. Ouça nessa manhã. Dê uma olhada nos grandes líderes, nos grandes gênios da humanidade, naqueles que venceram, que superaram, que criaram, que inventaram, que inovaram. Eles não pararam diante das críticas, eles não pararam diante do não, eles não desistiram, pelo contrário, eles encararam. Não pare diante da crítica. Segundo, vencedores de gigantes são aqueles que são autênticos. O Saul falou para Davi assim, usa a minha armadura, coloca a minha armadura, e colocou a armadura sobre Davi, mas Davi tentou andar e não conseguiu. Falou, eu não vou enfrentar esse gigante com a sua armadura. Eu vou enfrentar com aquilo que Deus me deu, que é a funda, que é as pedrinhas, é aquilo que eu sei fazer, é a habilidade que Deus me deu. Eu vou enfrentar esse gigante aí sendo eu mesmo, porque eu sei que Deus vai me usar do jeito que eu sou. Davi recusou usar a armadura de Saul. Deus só criou você nesse mundo. Você é único, você é singular. Deus te deu dons, habilidades e capacidades próprias. Você não precisa querer ser outra pessoa, usar a armadura de outros. Basta ser você mesmo.
O Senhor usou Moisés com o cajado. O Senhor usou Sansão com a arcada da jumenta. O Senhor usou cada um com a sua especificidade. Você não precisa ser outra pessoa para Deus te usar. Você tem que ser autêntico. Quando eu era novo, eu pensava, eu queria ser como o pastor fulano de tal, eu tentava imitar o outro, mas Deus falou ao meu coração, eu só criei você e eu vou te usar do jeito que você é. Seja você mesmo, seja autêntico. Foi assim que o Senhor Jesus abriu mão da sua glória, do seu poder, e na simplicidade ele se fez homem, se fez carne, e na simplicidade humana ele encarou esse mundo, ele encarou o pecado, ele encarou as trevas, e na sua autenticidade Jesus enfrentou o mal. Você não precisa ser outra pessoa, você basta usar aquilo que Deus te deu, você consagrar ao Senhor, fala, Senhor, eu tenho só isso, é só isso que eu sei, mas eu quero consagrar ao Senhor a minha funda, as minhas pedrinhas, é com isso que eu vou enfrentar os gigantes. Se você puder crescer no conhecimento, na capacidade, mas você não precisa ser outra pessoa. Deus quer te usar do jeito que você é. Terceira característica, Davi, o vencedor de gigantes, ele luta pela causa maior do que ele mesmo, ele luta pela causa de Deus. Davi, quando ouviu o gigante Golias desafiando, ele disse assim, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi percebeu que ele não estava afrontando um exército comum, não era só o nome do povo que estava em jogo, era o nome de Deus, era a honra de Deus, era a causa de Deus. O Davi diz assim, como pode esse pagão, esse ímpio, humilhar, afrontar, desmerecer o exército do Deus vivo? Nós temos sobre nós o nome do Senhor, e o nome de Deus, a honra de Deus, a causa de Deus provoca Davi, mexe Davi. Ele diz, eu não vou lutar no meu nome, eu vou lutar por causa do nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser impelidos pela causa maior, uma causa melhor. Nós devemos trabalhar, ganhar o nosso sustento, mas devemos saber que nós estamos empenhados na causa do Senhor, no Evangelho de Deus, na salvação de vidas, para abençoar mais pessoas do que eu mesmo, para não viver apenas egoisticamente, mas para lutar pelo bem comum, para lutar para a bênção para todos, não somente para mim, mas para que abençoe outras pessoas, alcance outras pessoas, que a gente não viva só em si mesmado. Davi diz, não, eu vou lutar pela honra, pela causa e pelo povo de Deus, pela igreja de Deus. Talvez você tenha visto a história que semana passada, que ganhou o mundo, a história daquele menino que a sua irmãzinha de 4 anos estava para ser atacada pelo cachorro, um pastor alemão, e aquele menino entrou na frente dela, menino de 6 anos de idade, entrou na frente da sua irmã para defendê-la do ataque do cachorro. E o cachorro foi em cima dele, e ele recebeu mordidas no rosto e na cabeça. E ele levou 90 pontos no rosto, várias cirurgias. E quando aquele menino chegou no hospital e perguntaram para ele, o menino disse assim, se alguém tivesse que morrer, eu entendi que deveria ser eu. Se alguém fosse morrer, não seria minha irmã, seria eu. Esse menino se tornou um herói para o mundo inteiro. Todos os atores de filmes de super-heróis mandaram mensagens para ele, prometeram, o mundo ficou maravilhado com a atitude desse menino, que se colocou para defender a sua irmã e falou, se alguém fosse morrer, eu entendi que era eu.
Essa é a atitude de Davi e essa é a atitude de Jesus, que falou: se alguém precisar morrer, eu, Senhor Jesus, eu vou morrer pelos pecadores, eu vou morrer para salvar para salvar a humanidade da condenação. Jesus se colocou na nossa frente, diante do pecado, da justiça, da ira. Jesus morreu a nossa morte, no nosso lugar, como esse menino que com 6 anos de idade já se tornou um vencedor de gigantes, um vencedor de gigantes, um herói que não vive apenas para si mesmo, mas que luta pelos outros, que protege, que dá a vida. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida por nós, e o menino Davi falou assim: eu vou lutar, eu vou lutar. Quarta característica de vencedores de gigantes são aqueles que confiam em Deus e enfrentam os desafios, e enfrentam os gigantes. Davi não fugiu, Davi não se acovardou, Davi não entrou na tenda e ficou lá tremendo os joelhos. Davi falou: Golias, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos exércitos que você afrontou. Eu vou te enfrentar porque o Senhor está comigo. Eu confio nele, eu creio nele, eu sou um homem de fé, a minha vida está nas mãos do Senhor e eu não vou deixar o nome de Deus ser envergonhado, ser ridicularizado, ser zombado. Eu vou te enfrentar em nome do Senhor. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, assuma essa atitude do Davi, assuma essa atitude. Você vem a mim com espada e com lances, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Nós enfrentamos os desafios, irmãos. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que olham para baixo, nós não somos daqueles que olham para as circunstâncias, nós não somos daqueles que olham para as crises, para os pessimistas, nós não somos daqueles que olhamos para o tamanho dos gigantes, do desafio, dos obstáculos, não. Nós somos daqueles que olham para o Senhor. Nós somos aqueles que vivem pela fé, que não retrocedem, que veem a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus e o nome de Deus. Nós somos daqueles que vivem não olhando, colocando a cabeça no buraco como avestruz. Nós não somos daqueles que vivem olhando para o retrovisor e vendo o passado. Nós não somos daqueles que vivem segundo as notícias dos jornais. Nós vivemos pelas promessas do Deus eterno, pela palavra do Deus vivo, pela imutável promessa do Senhor. Nós vivemos pela fé, e a fé é a certeza de coisas que não se veem, é a firme convicção de fatos que ainda não existem. Nós vivemos pela fé no Deus que chama à existência coisas que ainda não existem. Nós vemos o invisível, nós cremos no incrível e nós esperamos o impossível. Essa é a fé daqueles que veem o invisível, que creem no incrível, que esperam o impossível e que ouvem o inaudível. Davi confiou, Davi creu, Davi encarou. Pare de fugir dos gigantes, pare de viver acorrentado pelo medo, pare de viver acovardado,
Pare de viver com a cabeça no buraco, levante os seus olhos, erga a cabeça e veja o Senhor sentado no alto e sublime trono. O grande e todo-poderoso Deus está contigo, está do seu lado, está à sua frente. Confie nele, enche o seu peito de fé e de coragem e diga: neste dia eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou encarar, eu vou enfrentar, não no meu nome, não no meu poder, não na minha capacidade. Eu vou no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quinta e última característica do vencedor de gigantes é aquele que reconhece, que sabe que toda a vitória vem do Senhor. Ele disse para o gigante: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. O Davi vai para a batalha, ele não confia no seu poder, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele não é presunçoso, ele vai sabendo que é de Deus que vem a vitória, que é de Deus que vem o livramento, que é o Senhor que traz a salvação. Ele enfrenta o Golias nessa expectativa, nessa certeza: é o Senhor que vai me dar a vitória. Você enfrenta, você encara, você se prepara com a funda. O Davi joga a sua funda, mira na testa daquele gigante, mas ele sabe: é o Senhor que vai me dar a vitória. Deixa eu te falar, Jesus Cristo desceu do céu, se fez carne, se fez homem, se fez simples, se esvaziou, se fez servo. Ele veio aqui nessa terra para enfrentar o maior gigante de todos, para libertar os seres humanos do pecado, da condenação. Ele veio para enfrentar a morte, a dor, a rejeição, a mentira, o pecado. Ele veio para enfrentar o inferno. Ele desceu do seu lugar de conforto e desceu até a arena dessa terra, e com sangue, com suor, com lágrimas, com dores, Jesus encarou o inferno, as trevas, o mundo, os fariseus, o Império Romano. Jesus encarou e venceu o mundo. Jesus nunca perdeu uma batalha, Jesus nunca foi derrotado. Ele é o grande campeão de Deus, ele é o vencedor invicto, ele é o que triunfou sobre o pecado, a carne, a morte e o diabo. Ele deu a sua vida no seu e no meu lugar. Ele levou a minha condenação, ele levou os meus pecados, ele levou sobre si a condenação, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele deu a sua vida e o Senhor ressuscitou vitoriosamente, gloriosamente, poderosamente. Ele ressuscitou, ele vive para sempre, e aqueles que creem em Jesus têm a salvação. Aqueles que creem em Jesus têm a vitória, porque todos aqueles que são dele são mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós enfrentamos lutas, doenças, crises, desemprego, luto, nós enfrentamos problemas familiares, nós enfrentamos problemas de toda sorte, mas Cristo está conosco. Cristo é o grande campeão, Cristo é a nossa vitória, Cristo nos dá a vitória. Eu não sei qual é o gigante que você tem que enfrentar hoje, eu não sei qual a batalha que você está enfrentando, eu só sei que Jesus quer te dar a vitória. Eu sei que Ele quer te fortalecer, eu sei que Ele quer animar o seu coração, eu sei que Ele está contigo, e em nome de Jesus, levante-se nesse dia, nessa manhã, e encare como Davi diz: você pode vir contra mim de todo jeito e de todas as maneiras, pandemia, crise, desemprego, mas aqui você vai encontrar um homem de fé.
Aqui você vai encontrar um vencedor de gigantes, porque maior é Jesus que está em mim do que todo o mal que está nesse mundo. Jesus é maior, eu confio nele. E o Davi venceu o Golias e ele caiu por terra e todos viram a vitória do Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo e vamos orar nessa hora. Senhor, que nessa manhã esta palavra anime, encoraje e fortaleça os seus filhos. Tira todo desânimo, toda incredulidade, todo pessimismo. Tira, Senhor, toda descrença, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga fé, traga coragem, traga confiança inabalável, que o Espírito Santo erga aqueles que estão prostrados, abatidos, deprimidos, que o Senhor os coloque de pé, olhando para o Senhor, confiando em Jesus, e que nesse dia nós possamos enfrentar as adversidades, os obstáculos, as barreiras, olhando para o Senhor, confiando que a vitória vem do Senhor e que nós vamos vencer, vamos superar, nós vamos triunfar, não na nossa força, mas na força de Jesus. Abençoe os teus filhos nesse dia, meu Pai, e dá vitória sobre todos os obstáculos. É o que eu te peço, oro e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.